Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. O nosso conteúdo, artigo de opinião. Isso mesmo, iremos ler e compreender um artigo de opinião. Lembrando que já trabalhamos com esse gênero textual, hoje é um novo texto. Mas antes, vamos aos nossos recados. Se você utiliza a televisão para realizar os seus estudos, mantenha contato com o seu colégio. Nós já estamos na última parcial, na segunda parcial do 3º trimestre. O ano letivo está no fim, então esse contato é muito importante, como foi no decorrer do ano todo, para que você possa continuar retirando as listas de exercícios e também devolvendo. Assim você irá treinar e exercitar o conteúdo das aulas, certo? Mantenha o contato. Já você que utiliza o computador, está acessando através do Google Classroom. Lembrando, a atividade obrigatória ainda está lá, ainda está valendo. Através dela você registra a sua presença na nossa aula, né? E também aproveite os demais recursos. Deixe uma mensagem no mural, uma dúvida, um comentário sobre o conteúdo. Verifique os demais materiais que o seu professor está postando e participe também das meets, das aulas que ele está produzindo, que ele está agendando. Fique atento ao cronograma do seu professor para participar e continuar se aprofundando no conteúdo do 3º trimestre. Agora nós vamos aos nossos objetivos da aula. Eles são: ler e compreender artigo de opinião, um fragmento, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Isso mesmo. Iremos ler e compreender um fragmento de artigo de opinião. Mas, antes, vamos retomar aí o conceito, as características de um artigo de opinião. É um gênero textual argumentativo, tem como objetivo apresentar o ponto de vista do articulista sobre determinado assunto de importância social, visando ao convencimento do leitor. Veicula-se em jornais, revistas e sites da internet. Isso mesmo, temos aqui um conceito, as principais características de um artigo de opinião. Lembrando que ele é argumentativo, ele é embasado em teses e argumentos, posicionamentos, com o objetivo de convencer a respeito de um tema. O articulista, que é o autor do artigo, ele tem esse objetivo de passar um convencimento ao leitor sobre determinado tema. E lembrando, é um tema de importância social. O que lembra isso? É um tema que sempre é debatido, é um tema polêmico normalmente, onde colocado em conversa ou colocado em um texto, sempre vai gerar uma divergência de opiniões, de pontos de vista, né, diferentes. Então, temos aqui as características e onde encontramos um artigo de opinião. Em sites, em jornais, em revistas, tanto impressos como online. É possível encontrar um artigo de opinião. Existe até sites que são somente direcionados a isso, somente com artigos, e não temos notícias. São só especialistas em artigos, colunas de artigos. Agora vamos ao nosso texto. Temos já o título e o início dele, a introdução. Acompanhe comigo, lembrando que é uma ótima oportunidade para você treinar a sua leitura. O impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet. E tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Como será daqui em diante, com o mundo da tecnologia absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos de amanhã. O fim do dinheiro físico. Vários nomes ligados à tecnologia
nomeadamente Tim Cook, sucessor de Steve Jobs e atual CEO da Apple, já manifestaram o desejo de um mundo em que as pessoas não tivessem que lidar com notas e moedas. E provavelmente, quando uma criança nascida este ano chegar à adolescência, não terá que andar com dinheiro físico. Com o aparecimento da tecnologia NFC e blockchain e criptomoedas, andar com dinheiro físico deverá vir a ser coisa do passado. Encerramos aqui a leitura do nosso fragmento. Podemos verificar o título, a introdução, onde já temos a temática, o assunto abordado, né? O assunto é tecnologia, já está presente no título e também nos dois parágrafos iniciais, na introdução desse texto. Vimos também que ele tem um subtítulo, então tem uma divisão sobre esse tema, abordando sobre subtemas, um ponto de vista diferente a cada tema. Nesse subtítulo que vimos tem a relação do dinheiro físico, né? O autor argumentando sobre ele, tecendo uma tese antes também. Agora vamos ao nosso primeiro exercício, atividade, né? Que é um quiz. Relacione. Então, nos dois parágrafos iniciais, o articulista apresenta duas circunstâncias temporais, uma circunstância relacionada à década de 90 e outra circunstância temporal relacionada aos anos 2000, que é a década seguinte que ele menciona. E ele caracteriza as pessoas dessas duas décadas. Então, o quiz é sobre isso. Relacione 1, década de 1990 e 2, anos 2000. Letra A. Pessoas foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro, pois existia a internet. Letra B. Pessoas cresceram na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desses eletrônicos. Faça essa relação. Respondeu, conseguiu relacionar qual década ocorre cada característica com as pessoas? Então vamos conferir. A resposta ficou assim: letra A, anos 2000, número 2. Pessoas foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro, pois existia a internet. Letra B ficou década de 1990, número 1. Pessoas cresceram na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desses eletrônicos. Isso mesmo, a sequência é essa.
da introdução, do tema, do assunto do artigo. E qual é o motivo do autor trazer essas situações, circunstâncias, essas características das pessoas de cada década? É o que nós vamos pensar agora, pensando juntos. Por que o autor apresentou essas circunstâncias referentes às décadas de 1990 e aos anos 2000? Essas circunstâncias são a respeito dos cidadãos portugueses. Pode-se afirmar que ocorreram no mesmo período no Brasil? Por quê? Então, vamos lá. Pensando juntos, por que o autor apresentou essas circunstâncias e características? O objetivo é situar o leitor sobre o tema, apresentando um histórico sobre a influência da tecnologia nas crianças. Isso mesmo, ele apresentar o que ocorreu nas duas décadas, de 90 e os anos 2000, é para contextualizar, trazer um panorama, uma visão geral sobre a tecnologia e a sua influência nas pessoas, justamente para começar a fundamentar os argumentos que virão na sequência. E essas circunstâncias são referentes às pessoas que nasceram em Portugal, os habitantes, os cidadãos de Portugal. E a pergunta seguinte que estamos pensando: ocorreu no mesmo tempo no Brasil o que ocorreu em Portugal em 90 e em 2000? Não. É possível que as situações apresentadas tenham ocorrido num período posterior no Brasil, devido a questões econômicas. Isso mesmo, podemos até pensar, como estamos fazendo juntos, questões socioeconômicas também, que estão diretamente ligadas. Portugal é um país menor, tem uma economia diferente do Brasil, então algumas tecnologias chegam realmente mais rapidamente a Portugal do que ao Brasil ou a outros países. Um exemplo bem claro, o Wi-Fi. Você às vezes está sem crédito, pede para alguém compartilhar o Wi-Fi, ou chega em um estabelecimento, em um lugar, e já procura se tem a senha do Wi-Fi disponível aí em alguma parede, em algum cartaz. O Wi-Fi surgiu em 1997, ele foi criado. E só chegou no Brasil em 2008, 9 anos depois. Então, sim, é possível que o que ocorreu em Portugal ocorreu há um tempo depois. Pode ser 1, 2 anos, mas ocorreu depois no Brasil. Agora vamos ao exercício número 1. Temos aqui um trecho para relembrar. Como será daqui em diante, com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos de amanhã. Quais seriam os objetivos dos questionamentos nesse trecho? O autor faz duas perguntas. Qual é o objetivo dele fazer essas duas perguntas?
Respondeu e conseguiu identificar qual é o objetivo com esses dois questionamentos? Então confira a possibilidade. O objetivo é apresentar questões sobre as quais serão defendidos alguns posicionamentos no decorrer do texto. Além disso, podem levar o leitor à reflexão. A ideia dessas duas perguntas, desses dois questionamentos, são essas. O autor está preparando já o leitor para o que ele vai argumentar na sequência e também fazer o leitor pensar sobre o assunto. Agora vamos ao próximo exercício que fazemos juntos, o mesmo trecho, com as duas perguntas que o articulista apresentou. Através desses questionamentos, pode-se perceber algum posicionamento do autor? Se sim, qual? Veja só. A finalidade do artigo é convencer sobre o tema. Então, já na pergunta, ele já coloca um posicionamento, ele já dá uma introdução ao que ele pensa, à sua opinião. Onde está isso? Sim, o autor parte do pensamento que a tecnologia estará presente integralmente na vida e nas pessoas. Já na primeira pergunta, ele coloca esse posicionamento, ele parte de uma ideia que a tecnologia estará em todas as ações das pessoas e até fazendo parte das pessoas, como se fosse um membro do corpo mesmo, a tecnologia. Como será daqui em diante com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos? Já na pergunta, ele coloca uma posição, um pensamento dele. Exercício de número 2, um novo trecho, o subtítulo, uma temática um pouco nova em relação ao tema. O fim do dinheiro físico. Vários nomes ligados à tecnologia, nomeadamente Tim Cook, sucessor de Steve Jobs e atual CEO da Apple, já manifestaram o desejo de um mundo em que as pessoas não tivessem que lidar com notas e moedas. Considerando o tema do artigo, identifique a tese presente nesse trecho. Qual é o posicionamento do articulista?
Finalizou? Conseguiu identificar o posicionamento do articulista nesse trecho? Então vamos lá. O autor defende a tese de que uma criança nascida em 2018, quando alcançar a adolescência, utilizará formas de pagamento mais tecnológicas que o dinheiro físico. Isso mesmo. O posicionamento é o seguinte, que o fim está no título também, né? O fim do dinheiro físico, novas formas que nós estamos vendo até na atualidade. Quando ele menciona a tecnologia NFS, é a tecnologia de aproximação do celular à máquina de cartão, que não será mais usado o cartão, só o celular, e o pagamento será efetivado. Então, o fim do dinheiro físico. Estamos chegando ao final da nossa aula e o que estudamos hoje? Realizamos a leitura e compreensão de fragmento do artigo de opinião, o impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos do articulista. Temos aqui as referências da nossa aula, se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, sobre esse artigo. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!